Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Elas Conectam, o podcast do Machado Meyer, focado em equidade de gênero. A gente tem o prazer de trazer sempre mulheres inspiradoras em cargos de liderança para contar para a gente sobre suas trajetórias. Eu sou a Laura Souza, sócia da área de infraestrutura, membro do Comitê de Diversidade e Inclusão do escritório. Dessa vez eu vou ter o prazer de mediar esse encontro junto com meu sócio André Menon, da área tributária. Estamos recebendo aqui a Karina Maia, gerente de planejamento sênior da Ultragaz. Muito bem-vinda, Karina. Muito obrigada, Laura, André. É um prazer participar aqui com vocês e eu espero contribuir genuinamente aí com os nossos ouvintes, trazendo um pouquinho aí da minha história profissional. Olá, Laura. Olá, Karina. Prazer é imenso receber você aqui conosco e a gente quem agradece você ter aceito esse nosso convite. Karina, como a gente faz em todos os nossos episódios para apresentar a nossa convidada, eu queria pedir para você falar um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? Como você chegou ao cargo de liderança, como você se sente no cargo de liderança e as dificuldades que você encontrou nesse caminho até aqui e o que você deixa de inspiração para os que estão vindo aí. Bacana. Eu sou formada em Direito, né? Então, acho que como todo estudante de Direito, a gente busca um escritório de advocacia para poder realizar um estágio. Eu sempre ressalto que eu não escolhi a área tributária, foi a área tributária que me escolheu, porque surgiu uma oportunidade dentro do escritório para que eu pudesse iniciar a minha vida profissional. E quando eu comecei nessa área, eu identifiquei que poucos profissionais, poucos estudantes buscavam a área tributária para poder fazer o estágio. E eu identifiquei isso como uma oportunidade. Eu pensei assim, eu falei, olha, se as pessoas procuram um pouco essa área para iniciar um estágio, para poder se aprofundar, aqui é uma área que eu vou ter oportunidade no futuro, porque vai ser um mercado promissor. Eu acho que, na verdade, todo mundo que escolhe tributário é escolhido, né, E você Karina? sabia que eu comecei minha carreira na área tributária? Sério? Sério. E por que você mudou? Porque eu tinha muita gente. Não, mas eu brinco porque, de fato, como a gente já conversei com a Karina sobre esse ponto, eu também não escolhi o direito tributário. Quando eu entrei na faculdade, perguntaram para mim qual que era que eu queria, eu falei que eu não sabia. Eu sabia que eu não queria, que era direito tributário. E, de fato, acho que tem um vácuo. Sim. Com profissionais no campo de direito tributário, né? Eu acho que é porque as pessoas pensam, o tributário envolve muita conta, muito número, e geralmente quem vai para o direito quer se afastar um pouco da matemática, né? E eu acho que as pessoas, elas colocam esse preconceito e entendem que, não vou fazer direito para ir para uma área de finanças. E quando eu identifiquei isso, eu falei, não, é aqui que eu tenho que colocar os meus ovinhos de ouro, porque a gente vai conseguir, com isso eu consigo me especializar e buscar profissionais, e buscar, né, oportunidades melhores dentro do mercado, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu comecei advogando comecei estagiando num grande escritório voltado para a área tributária, defini a área que eu gostaria de seguir e aí falei, bom, agora quais são os próximos passos, né? Qual área dentro do direito tributário eu gostaria de seguir, né? Eu tive muita afinidade com a parte de tributos indiretos, né? É a mais legal. É a mais legal, né? Eu não posso falar muito hoje porque eu lidero as duas áreas, mas vai gerar uma certa discordância lá dentro do meu time. Mas, realmente, eu falo que é uma área que desenvolve muito a gente na questão da área de negócio, porque você acaba tendo que entrar em muita particularidade das empresas para conseguir dar a sua opinião, para conseguir dar o suporte necessário para poder viabilizar o negócio, né? Fora o fato de você ter 27 legislações estaduais. Exato. E mais de 5.600 legislações municipais. Dá um gostinho de emoção, né? Ali maior, né? Não é uma legislação de imposto de renda. Não é, né? Mas eu não vou falar do imposto de renda, mas
Mas eu posso dizer que a área de tributos indiretos, ela dá uma musculatura dentro da área tributária muito, muito relevante, né? Porque você precisa realmente... são muitas legislações, são muitas situações, cada estado trata de uma forma diferente, situações semelhantes. Então, eu falo assim que foi uma área que eu me apaixonei, né? E eu falei, não, é aqui que eu quero seguir e alcançar meus objetivos profissionais, né? Eu atuei ao longo dos 2 primeiros anos do exercício de profissão, eu atuei em escritório, até o momento que eu engravidei do meu filho, e como eu tive uma gravidez aí de alto risco e o Matheus nasceu com uma deficiência física, teve um momento que eu tive que parar e pensar na conciliação entre carreira e maternidade, né? Então, acho que foi o primeiro grande desafio que eu enfrentei dentro da minha vida profissional. Entender se fazia sentido eu parar naquele momento para poder focar na necessidade do meu filho, ou se eu continuaria e tentaria conciliar as duas coisas. Eu tentei fazer isso durante 1 ano e foi um desastre, eu falo um desastre emocional, no sentido que eu não me achava suficiente como mãe e nem como profissional. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, não, eu vou tirar 1 ano sabático para olhar para a necessidade do Matheus, vou direcionar isso e depois eu volto para o mercado de trabalho. Mas com todo aquele medo... Não, imagina o medo, eu ia perguntar. Não, e o medo? Medo, receio. Eu falei, como que eu vou ficar fora do mercado? Depois ninguém vai me aceitar novamente, ninguém mais me vê como uma profissional. E nesse momento foi muito importante o apoio do meu marido, porque ele falou assim, Karina, vamos tratar o que é essencial agora para nossas vidas, né? Então, assim, vamos direcionar os esforços para o Matheus e depois eu te apoio, você vai voltar e você vai conseguir, você é uma ótima profissional. E a gente precisa ter essas pessoas esses estímulos, essas validações, né? Porque se for depender da gente, a mulher, ela coloca lá um nível de exigência altíssimo para ela e ela fala assim, não, quem é que vai me contratar? Como que eu vou superar isso, né? Depois as pessoas não vão me dar mais oportunidade, eu não vou conseguir continuar a minha carreira. E você já sai pro sabático derrotada, Derrotada. Né? Você já sai e fala, bom... Derrotada. Entre 100 mulheres que optam pela maternidade, em algum momento pensam, né? Vou parar tudo, independentemente se o filho tenha necessidades especiais ou não. Passa pela cabeça de 100 entre 100 mulheres. Imagina no caso onde você realmente... A escolha é óbvia, tipo, eu preciso parar, né? Imagina o medo de falar, não é que eu tenho uma escolha, não é que eu possa. Eu tentei, vi que não dá, preciso sair... Então, essa validação e esse apoio, né, em casa é muito fundamental. Importante, é fundamental. E esse 1 ano viraram 2, né? E aí a ansiedade cresceu mais ainda. E aí chegou um momento que meu marido falou assim, olha, eu acho que está na hora de você começar a pensar em voltar, né? Eu acho que a gente já conseguiu endereçar todos os temas relacionados ao Matheus. Eu acho que agora você pode voltar, que a gente consegue administrar daqui para frente. E bem nesse momento que eu tomei essa decisão, uma pessoa que havia trabalhado comigo num outro escritório me ligou, perguntou se eu estava no mercado, casou muito. Eu falo que o universo conspira, né? E aí essa pessoa perguntou se eu não tinha interesse de voltar e eu falei para ela, falei assim, olha, mas eu estou 2 anos fora do mercado. Não tem problema. Não tem problema, eu conheço o seu profissionalismo, você vai entrar no escritório e você vai conseguir conduzir sem nenhum problema. E eu falo que isso foi muito importante, ter uma outra mulher entendendo os meus motivadores para tirar esse ano sabático e me dar essa oportunidade de começar dali para frente, né? Então, eu acho que as mulheres como um todo, elas precisam cada vez mais olhar umas para as outras e se ajudarem, se apoiarem, se unirem mesmo, para que a gente consiga conciliar toda essa montanha-russa de emoções que é conciliar a carreira com a maternidade, né? E eu comecei, novamente, atuando aí na área tributária, também dentro da área do contencioso e do consultivo. Mas em escritório ainda? Em escritório ainda.
eu recebi um super apoio, porque foi também um momento de adaptação, porque você fica 2 anos em casa exercendo a sua maternidade Sim. por completo, é uma fase muito difícil de você conseguir fazer essa separação, você aceitar, falar, olha, Karina, faz sentido, você conseguir adaptação dentro da sua própria rotina, e eu super tive um apoio dessa liderança que eu tinha dentro desse escritório. Então, assim, eu recebi toda a validação, todo o apoio dessa liderança dentro desse escritório, e eu falei, faz sentido e eu vou continuar daqui para frente. E desde então eu nunca mais parei, né? Desde que eu comecei nesse escritório novamente, eu não parei mais. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a olhar depois de um tempo para o mercado novamente, e aí eu fiz uma outra movimentação que foi importante dentro da minha carreira, que foi sair do ambiente de um escritório de advocacia e ir para uma empresa. Foi quando eu comecei a trabalhar na Ford Motor Company, dentro de uma diretoria jurídica, e foi muito importante porque foi uma mudança de mindset, né? É muito diferente quando você atua dentro de um escritório, você acaba tratando de diversos temas, de diversos clientes, e você não está dentro da operação da empresa como um todo. Então, eu queria ter essa experiência de entender como que as minhas recomendações eram aplicadas efetivamente dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. Aí foi uma grande mudança dentro aí da minha carreira, porque eu tomei uma outra grande decisão, que era sair de um ambiente de uma carreira jurídica dentro de um escritório para um ambiente corporativo. E eu me apaixonei. Aí eu tomei a segunda grande decisão. Falei assim, não, eu quero atuar dentro da área tributária, eu quero estar dentro de uma empresa, porque eu quero ser a provedora de soluções de negócios dentro da empresa. Então, agora Era você isso que eu te escolheu, perguntar. né? Direito tributário. A ideia de ir para a empresa era para você ter uma concretude maior com relação à aplicação daquelas recomendações que, enquanto escritório, você dava. Para você ver o início ali, a operacionalização daquelas sugestões. Isso, eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que foi um direcionador mesmo para a minha carreira. Eu quis sair de um ambiente que a gente acaba estudando, é extremamente importante. Eu acho que todas as áreas do direito são importantes, né? Todos os campos de atuação do direito são importantes. Só que eu me apaixonei pela área dentro do ambiente corporativo, porque eu gosto de estar dentro do problema, né? Eu falo assim, eu gosto de desafios, né? E eu falo que diariamente você mata um leão por dia dentro da empresa, porque você está no meio do problema, né? Então, assim, é diferente uma visão quando você está auxiliando de uma forma externa. E eu queria também identificar como que essas soluções que a gente constrói dentro de um escritório eram aplicadas efetivamente dentro de um ambiente corporativo. Será que eu brinco que papel aceita tudo, né? Então, assim, a gente acaba colocando as recomendações no papel, mas efetivamente como que a gente operacionaliza isso? Então, para mim, foi mágico quando eu comecei a estruturar projetos dentro das empresas, no sentido de operacionalizar todo aquele estudo, toda aquela análise que tangibiliza. Exatamente. Então, para mim, foi muito importante isso. E a partir desse momento, quando eu decidi, falei, bom, eu falei que eu gostaria de seguir na área tributária, agora eu quero ficar no ambiente corporativo, e daqui para frente? O que eu quero fazer? Aonde eu quero chegar, né? Eu quero seguir uma carreira especialista, eu quero seguir uma carreira de liderança, aonde que eu quero direcionar a minha carreira? E eu acho que isso é muito importante. As pessoas hoje, elas não param para refletir o que faz sentido para a carreira delas. Simplesmente a vida toca. O flow, né? Exato. O flow, né? Ninguém para e fala assim, não, deixa eu entender onde faz mais sentido eu estar. Né? O que eu vou, o que eu preciso para alcançar de fato o meu objetivo. As pessoas refletem muito pouco sobre isso. E quanto mais você reflete sobre isso, eu acho que mais tangível fica os passos que você precisa alcançar para poder chegar aonde você quer.
E hoje eu desafio muito o meu time a isso, né? Eu tenho conversas recorrentes com os integrantes do meu time, no sentido de perguntar, mas aonde você quer estar daqui 2, 3, 5 anos, 10 anos, onde você se vê? E muitas pessoas não têm essa clareza. E quando você começa a construir essa clareza, as pessoas começam a identificar propósito dentro daquela atividade que ela executa. Ela entende assim, eu não estou executando a atividade por executar. Eu estou executando essa atividade porque eu estou enriquecendo dentro desse projeto, dentro desse trabalho, e com isso eu vou conseguir alcançar o meu próximo passo na direção que eu tenho desenhado aqui para a minha carreira. Então, eu comecei a fazer essa reflexão e eu pensei, falei, não, eu quero... Vamos primeiro nos especializar, vamos primeiro eu quero primeiro ter uma carreira técnica e lá na frente, se eu entender que faz sentido, eu migro para uma posição de liderança. E foi isso que eu fiz. Então, quando eu olhava uma movimentação, eu queria me movimentar no sentido de ter um aperfeiçoamento técnico dentro de uma área de techs, para eu conseguir ter essa especialidade muito profunda dentro ali do meu trabalho, né? Então, eu tive um momento que eu me movimentei. Da Ford eu fui para Monsanto, e aí da Monsanto eu saí de uma área jurídica para ir para uma área de finanças, porque eu queria desenvolver esse viés de finanças. E depois da Monsanto eu fui para a Natura, porque aí eu já fui trabalhar numa área mais operacional fiscal dentro de uma gerência fiscal. Então, essas movimentações, eu falei assim, não, eu quero me movimentar porque, da mesma forma que eu saí de um escritório para ir para dentro de uma empresa, agora eu quero sair da parte do planejamento e do suporte da área de negócio para entender como que implementa isso dentro de uma área operacional fiscal. E isso foi muito rico, porque da mesma forma que eu falo que o papel aceita tudo, dentro de uma empresa, quando você vai fazer o suporte à área de negócio, você dá soluções que você acha que vai ser viável. São maravilhosas. Facílimas de serem implementadas, coisas simples. Exatamente. E realmente você percebe que tem coisas que não é possível. E você tem que ter agilidade, você tem que ter a flexibilidade de pensar em outras formas para que o projeto seja viabilizado e você não traga um impacto importante dentro da área operacional. Porque não adianta eu implementar um projeto e precisar aumentar minha área de colaboradores dentro de uma área operacional para poder colocar o projeto em pé. Então, eu brinco assim que toda vez que alguém do meu time pensa em fazer a movimentação, mas você está se movimentando com qual propósito? Isso de fato está linkado com aquilo que você desenhou para a sua carreira, ou você está se movimentando apenas por se movimentar, por questões salariais? Não estou dizendo que questões financeiras não sejam importantes, mas às vezes, em muitas situações, faz sentido você até dar um downgrade para você conseguir alcançar aquilo que você busca dentro daquela posição de aperfeiçoamento técnico, de experiência, para você conseguir o objetivo maior. Então, eu sempre tive muita clareza nesse sentido de tentar buscar. Na verdade, assim, eu sempre tentei buscar, ter clareza aonde eu gostaria de chegar para entender aonde eu gostaria de percorrer para poder chegar nesse objetivo. Teve um momento na Monsanto que houve a aquisição da Bayer pela Monsanto, e nesse mesmo momento foi oferecido a mim uma posição dentro da Natura, dentro dessa parte dentro dessa gerência fiscal. E era uma posição de liderança. E nesse momento eu tive um outro mindset. Falei assim, bom, será que faz sentido agora eu testar a minha capacidade de liderança e ver se é isso que eu quero seguir dentro da minha carreira? E eu tomei essa decisão. Comecei a liderar um time dentro da Natura, dentro de uma gerência fiscal. Foi, assim, um desafio muito grande você sair da parte técnica e ir para uma parte de liderança, porque você deixa de entregar o resultado através de você e passa a entregar através dos outros. E isso foi um desafio muito grande. Eu largar a parte técnica no sentido de executora e começar a desenvolver pessoas
para poder entregar os resultados, né? Eu falo que desafios que eu tive. O primeiro desafio foi conciliar a maternidade com a vida profissional e a segunda, abrir mão da parte técnica, da parte de execução e deixar o time... Confiar, né? Confiar no time com relação ao resultado. E é o que a gente estava conversando, né, há pouco, né? Quando nós somos bons técnus, a gente precisa tomar cuidado, inclusive, para não inibir o time em se posicionar. Porque nós precisamos estar abertos a escutar o time, trazer os pontos, as ideias, né? Sem refutar qualquer ideia que o time possa trazer, para que você consiga realmente desenvolver esse time na sua melhor performance para conseguir fazer as entregas necessárias. Então, eu falo que momentos desafiadores que eu tive na minha carreira, acho que o primeiro foi conciliar a maternidade com a minha vida profissional e o segundo foi sair de uma parte técnica e ir para uma parte de liderança de pessoas e mudar o mindset no sentido de pensar... Bom, agora eu tenho que desenvolver o time. Eu tenho que trazer o melhor desses profissionais para que eles consigam entregar o melhor dentro ali das atividades deles. E isso foi assim, uma experiência bem bacana. Eu me identifiquei e falei, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero estar, né? E eu tive a oportunidade na Natura de viajar para alguns países para capturar a parte de indiretos em alguns projetos importantes. E eu tive que falar para o time, vocês vão tomar conta aqui da área enquanto eu estou fora, para poder aprender um pouquinho aí da parte de tributos indiretos no México, na Colômbia, na Argentina, para conseguir trazer mais atividades para o nosso time. E essa relação de confiança, eu falo assim, que foi um doutorado, no sentido de... como que você constrói a confiança dentro de um time para que você consiga deixar o time consiga atuar em outras frentes, né? Então, eu acho que isso foi um momento muito importante na minha carreira e aí, nesse momento, eu decidi que eu falei assim, não, eu quero realmente seguir eu quero me manter na posição de liderança. Teve um momento que a liderança uma parte da liderança da Natura acabou migrando para o grupo CIMED e aí eu fui convidada para assumir minha primeira posição de gerente e eu falo assim, que foi um aprendizado muito grande, porque foi muito bom ter ali a influência de grandes mulheres empreendedoras próximas a mim para me ajudar nessa nova fase da minha carreira, né? E aí eu acho que essa movimentação da Natura para a CIMED foi muito importante, porque na CIMED eu consegui encontrar mulheres empreendedoras, mulheres realmente assim que fazem a diferença hoje dentro do mundo corporativo, como influenciadoras mesmo e proporcionadoras de ambientes para que as mulheres consigam desenvolver as suas carreiras, né? Então, para mim, foi muito importante isso. E de lá, eu entendi que faria sentido, após... eu falo que foram anos intensos dentro da CIMED e que me desenvolveram muito como profissional. Mas eu tomei uma decisão eu recebi uma proposta para trabalhar na Ultragaz, dentro de uma posição de gerente de planejamento tributário sênior. Eu entendi que fazia todo sentido, porque é uma companhia aberta, é uma outra estrutura. E eu falei assim... Bom, Karina, eu acho que isso aqui vai ser um desafio. Eu sou uma pessoa muito ávida por desafios, né? Então, eu falo assim que eu gosto de problema, né? A advogada adora problema, né? A gente trabalha... Então, eu gosto de me desafiar o tempo todo e eu falei assim, não, acho que faz sentido eu fazer essa movimentação. É uma empresa conceituada no mercado, é um segmento diferenciado. Eu já tinha passado pelo setor agro, automotivo, de higiene e beleza. Eu falei, vai ser um desafio eu conseguir atuar dentro de um segmento tão importante e tão desafiador dentro aí da minha carreira. Então, assim, eu falei, faz sentido, então vamos para a Ultragaz. E foi nesse sentido que eu cheguei na Ultragaz. Então, assim, toda a movimentação que eu fiz de carreira foi no sentido de agregar um pouco mais de conhecimento, no sentido de... conseguir liderar uma área de techs como um todo. Então, eu quis ter experiências para agregar conhecimento e ter a liderança como um todo dentro de uma empresa. Muito legal te ouvir, Karina. Mas você colocou, né, que você teve o apoio do seu marido lá atrás, quando você optou por sair
ali ter esse ano sabático. Daí você pontuou a questão da relevância dessa liderança feminina dentro do grupo CIMED. Mas o papel, como você acha que nós homens, poderíamos ali, de alguma forma, agir como aliado na busca dessa equidade de gênero? Como você acha que a gente poderia efetivamente ali exercer um papel que fosse mais, que auxiliasse mais, de fato, as mulheres? Porque eu vejo que não é um papel só da mulher compreender a mulher. O homem tem que compreender também a mulher, né? Então, independentemente do sexo ali, como que você acha que esse mundo corporativo ele pode se ajudar com relação a essa equidade? Eu acho que são várias frentes, né, que a gente precisa trabalhar, né? Eu acho que a mulher se posicionar dentro de um ambiente corporativo foi uma construção de muitos anos, né? A mulher sempre foi tida como a mulher, ela é mansa, pacífica, conciliadora, nunca uma posição, uma imagem forte de uma mulher se posicionando, né? Então, hoje, quando você vê uma mulher se posicionando, eu brinco assim, que se um homem se posiciona de uma forma firme numa reunião, ele é tido como, ele está defendendo a empresa. Se a mulher faz isso, pronto, ela já sofre um preconceito, porque já tem alguns estereótipos no sentido de, poxa, ela não está se controlando emocionalmente. Descontrolada. Ela é descontrolada. Ou outros adjetivos que são até piores. São até piores, né? Então, você percebe que também em muitas reuniões não, em muitas ocasiões ao longo da nossa carreira, quando uma mulher vai se posicionar, um homem ele acaba interrompendo a mulher, quebra todo o raciocínio lógico da mulher no momento daquela construção, no momento daquela abordagem. Às vezes a mulher dá uma ideia e você vê que a ideia é capturada e trazida como se fosse a ideia dele dentro daquela reunião. Então, assim, são anos de algumas condutas que eu acho que cabe às mulheres se posicionarem, né? Então, assim, eu falo assim que isso são comportamentos que são trazidos ao longo dos anos em decorrência da educação, da vivência, da experiência desses homens, né? E o que eu identifico? Que eu acho que às vezes pode acontecer ser intencional e muitas vezes nem ser intencional. Né? Eu não vejo, às vezes, que é uma coisa que flui... Os viéses coletivos ali, você não... Os viéses coletivos, de fato. Então, assim, eu acho que primeiro, a mulher precisa se posicionar e trazer esse alerta para os homens, né? E os homens, eu acho que precisam estar abertos a acolher isso, porque ainda que não seja feita com determinada intenção, esse tipo de comportamento precisa ser corrigido para que a mulher se sinta mais confortável dentro de um ambiente corporativo. Então, como que eu identifico? Eu acho que os homens, eu acho que eles podem ficar um pouco mais atentos a algumas condutas que culturalmente eram aceitas e hoje não estão mais, e as mulheres precisam se posicionar quando esse tipo de comportamento acontece, para que eles tenham a sensibilidade e o conhecimento que isso não é um comportamento que a gente se sente motivada e incluída. Né? Então, eu falo assim, e esse comportamento, eu brinco que não é só dentro do ambiente corporativo, porque eu tenho filho, eu tenho um marido, então assim, ainda que eu tenha um marido que me apoie muito, não significa que em alguma circunstância ele não possa também ter esse comportamento, mas quando a gente começa a compartilhar esse tipo de situação, as pessoas ficam mais atentas. Tudo bem, eu posso não fazer com a intenção, mas se eu escutei a minha esposa falando que ela passou por uma situação assim dentro do ambiente de trabalho dela, com certeza eu vou ter maior atenção quando eu estiver no meu ambiente de trabalho para que a minha colega de trabalho não se sinta dessa forma. E o meu filho da mesma forma. O meu filho, eu sempre trago algumas experiências corporativas nas minhas conversas com ele, no sentido de falar assim, olha, tá vendo, esse comportamento não é legal. Não é legal chamar a atenção, por exemplo, de uma pessoa num
num ambiente coletivo, sempre tenta trazer num ambiente privado. Não é legal você interromper uma mulher ou qualquer pessoa. Quando a gente fala assim, não é legal interromper uma mulher, não é que é apenas uma mulher. Qualquer pessoa, é ruim você interromper a pessoa enquanto a pessoa está num raciocínio para você trazer a sua ideia. Você não pode... Então, assim, eu acredito... Eu acredito que é com diálogo, com transparência, que a gente consegue ajudar o homem a mudar alguns comportamentos que até então eram comuns dentro do ambiente corporativo. E olhando para o setor que você hoje trabalha, né? Você hoje é uma das líderes de planejamento dentro da Ultragaz, que é uma empresa distribuidora de combustível, né, de GLP. Como é que você vê a equidade feminina? Como é que você vê as mulheres em cargo de liderança dentro desse setor? Você acha que é algo a ser desenvolvido? Você acha que já houve uma evolução? Como você coloca... Eu acho que não é só no setor de combustível. Eu atuei no setor agro, no setor no fármaco, no setor automotivo. E o agro e o automotivo, como de combustível, são segmentos que no passado eram preponderantemente masculinos. Né? Então, se eu olhar para há 20 anos atrás, a liderança feminina era pouco presente nesses segmentos. E trazendo um olhar mais próximo para os nossos dias de hoje, eu identifico uma presença muito forte da liderança feminina dentro dessas empresas, né? Dentro da Ultragaz, eu tenho uma líder, a minha liderança é feminina, né? Eu tenho uma liderança executiva feminina presente. Quando nós estamos participando dos comitês que envolvem outras distribuidoras de combustíveis, você percebe a participação, uma participação relevante de mulheres dentro daquelas discussões. Eu acho que vem crescendo, eu acho que sempre tem oportunidades de melhoria, eu acho que a gente precisa trabalhar constantemente nisso, porque não é só a empresa trazer oportunidades para que as mulheres consigam assumir posições de liderança, mas as mulheres se enxergarem nessas posições de liderança. Muitas vezes eu identifico nos diálogos de desenvolvimento que eu tenho com as mulheres que atuam dentro do meu time, que elas não têm interesse, talvez, em subir uma posição de liderança, porque elas enxergam que assumir uma posição numa alta liderança significa abrir mão de convívio familiar, abrir mão da maternidade. E uma coisa não é excludente da outra. Eu sempre digo, você coloca os limites. Você impõe as condições de trabalho. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Ultragaz, eu falei para minha líder, né? Eu falei assim, olha, eu gostaria de colocar alguns limites antes de começar a trabalhar na empresa. Algumas coisas eu não negocio. O que eu não negocio? O meu final de semana com meu filho. Porque eu trabalho muito intensamente ao longo da semana. Então, eu preciso ter esse momento de desconexão no meu final de semana e eu preciso dar atenção para o meu filho. Eu brinco que não mais, porque agora ele entrou na faculdade e eu estou com o meu final de semana livre. Não tem mais o que usar. Não tenho mais o que usar como desculpa. Mas, para mim, era importante ter aquele momento com ele. E ela falou, não, tudo bem, Karine. Então, assim, você percebe que nós colocamos alguns viés na nossa cabeça, que a gente cria alguns fantasmas que não existem. O fato da Karina trabalhar muito, porque eu gosto muito do que eu faço, não significa que que você, quando assumir a minha posição, vai precisar ter a mesma postura que eu tenho no sentido de trabalhar loucamente. Tem uma posição que é muito feminina nisso, né? Na gente achar que sempre vão exigir mais da gente do que o que a gente tem a oferecer. As mulheres sempre querem achar onde está, pelo menos a minha percepção, onde está a pegadinha que não vai me deixar subir naquela carreira pelo fato de eu ser mulher. Tá no fato de eu ter filho? Tá no fato de eu gostar de cuidar das coisas da minha casa? Ela sempre quer procurar uma dificuldade porque ela não se acha plenamente capaz de exercer, né? Um homem não iria pensar, por exemplo, qual é o meu limite aqui? Não, o limite está dado. Né? Mas a mulher, ela quer ser tão perfeita, fazer a coisa da forma tão organizada e planejada, porque ela sempre acha que vão achar uma pegadinha. Mas você acha que isso é como se fosse uma autossabotagem, algo que você não acha que você tenha condições de arcar? Ou você acha que é de fato um viés inconsciente de algo que vem
da educação, algo estrutural dos nossos pais, algo de visibilidade? Acho que a gente cresce com o discurso dizendo que nos diz que a maternidade atrapalha a carreira, que o casamento atrapalha a carreira, que as necessidades femininas atrapalham a carreira, que o etarismo atrapalha a carreira, que... Enfim, várias características tipicamente femininas atrapalham a carreira. Então, na hora que a gente analisa quais são os requisitos que a gente tem para chegar em determinada posição, a primeira coisa que a gente procura é onde é que estão esses requisitos que eu não consigo cumprir, que vão atrapalhar a minha carreira. É a maternidade? Então, acho que tem ainda uma conscientização que também precisa ser feminina da gente entender. Vamos procurar onde está o que a gente consegue entregar e onde a gente é muito bom para entregar e onde a gente vai conseguir entregar sem eu precisar, né, no que eu fui treinada para fazer. Olha o tempo que a Karina tem se preparando para chegar onde ela está, né? E com certeza ela também estava preocupada em se ela iria conseguir se dedicar também à vida familiar. São preocupações que são tipicamente femininas e que a gente carrega, né, com a gente. Eu acho que a mulher ela tem o hábito de criar um checklist gigantesco na cabeça dela. E se ela se ela entende que ela não cumpriu um requisito, ela não está pronta para sentar em determinada posição. Então, eu acho que, eu não sei se é uma autossabotagem ou a gente entende que o nível de exigência nossa é tão alto que a gente entende que se eu não cumprir os 1 milhão de checklists que eu tenho na minha cabeça, eu não vou conseguir ocupar aquela posição. O que é diferente do homem. O homem, primeiro, ele assume, depois ele vai ver se ele precisa... o que ele precisa desenvolver para sentar naquela posição. Eu li uma matéria que falou exatamente sobre isso, Ká. Se tivesse uma vaga com 10 exigências, a mulher só iria se candidatar se ela cumprisse as 10 exigências. O homem passou da sexta, ele já estava se candidatando, as outras 4 não ia precisar. Diria até a terceira. Ele já estava... Eu tenho certeza. E não é uma... E não é errado. Não é errado. Não é o homem que é errado, somos nós, né? Somos nós que deixa esse medo tomar conta de uma forma. Por quê? Porque com medo, a gente tem medo de fracassar? Tem medo de não ser aceita? Quais são... o que impede a mulher de enfrentar os seus medos e conseguir assumir, ter essa postura como os homens possuem, né? Então, eu acho que é um trabalho também muito interno da mulher, né? Enfrentar esses medos e seguir em frente aí na nossa carreira. Karina, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Realmente eu acho que é inspirador te ouvir. É inspirador te ouvir, seja pela sua trajetória de sucesso, de verdade. Você é uma pessoa que eu admiro muito, você sabe disso. Adoro discutir temas tributários com você, mas pela sua trajetória de vida mesmo, pelos desafios, por como você venceu esses desafios. Então, queria agradecer, de fato, a sua presença, agradecer a Laura aqui conosco também, e espero que nossos ouvintes tenham também aproveitado bastante e se inspirados com a sua história. André e Laura, eu agradeço a oportunidade de participar aqui desse momento com vocês. Para mim foi um prazer compartilhar um pouco da minha experiência profissional e eu espero genuinamente ter contribuído com os nossos ouvintes no sentido de trazer aí os medos, os anseios, as dificuldades que toda mulher está suscetível aí dentro da sua carreira profissional a passar. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada a todo mundo.